Nós estamos a viver hoje um problema que, deixem-me que vos diga, dando aulas há 20 anos, é um problema grave. Temos estado a falar aqui da mulher, mas quem frequenta hoje as escolas, seja em colégios privados, seja, e aí muito em especial, em escolas públicas, seja depois na universidade, é certo que há boas práticas, é certo que há, enfim, bons exemplos, mas o padrão é um padrão negativo. A violência entre os adolescentes é, no nosso país, preocupante, e há um efeito de mimetismo hoje nas adolescentes, nas raparigas, que é um efeito mimético pernicioso, que é o de elas mesmas exercerem violência ou terem até uma espécie de culto provinciano que vai da linguagem ao comportamento e à relação que têm com o corpo. Isto tem de ser dito porque quem, por exemplo, à noite vá ao Bairro Alto em Lisboa, verá com espanto e com repúdio cada vez mais raparigas que perigosamente vivem o seu corpo e perigosamente vivem a sexualidade e perigosamente pensam que ser rapariga hoje é beber muito, fumar toda a espécie de estupefacientes e ter 1001 parceiros sexuais. Razão pela qual Portugal tem o maior índice de HIV entre adolescentes na Europa, a par da Espanha. E, portanto, aqui a escola está a falhar, as famílias, por razões várias que já foram aqui hoje um pouco escalpelizadas, também está a falhar, e uma das razões pelas quais a nossa sociedade está em perigo é porque há subterraneamente uma questão que não é só portuguesa, é uma questão europeia, mundial, que é a questão do sentido. Há uma crise de sentido que não passa apenas pela mudança e pela alteração daquilo que foram até há pouco tempo os ditos valores tradicionais. A questão é de sentido na medida em que o homem, por via de uma revolução tecnológica sem precedentes e por via de um paradigma técnico-científico que nos transporta para uma espécie de fetichismo da tecnologia, o homem, e isso vê-se muito nas gerações que têm hoje menos de 30 anos, ou vão até aqui aos 40, temos um problema, é que nós falamos muitas vezes com os nossos alunos, falamos com os nossos filhos, e eles não nos entendem. Eles querem dizer o que sentem, querem dizer das suas frustrações e dos seus anseios, querem dizer dos seus sonhos e das suas fantasias, querem dizer da sua rebeldia e da sua indignação, e eles não têm palavras para dizer, porque é o ícone que está a substituir a palavra. O ícone de computador, o teclado, a rapidez da informação, e isso faz com que não haja algo na educação hoje que é fundamental quando se trata de aprender a ler e aprender a escrever, aprender até mesmo os números, que é a lentidão nas aprendizagens. Tudo é feito com enorme velocidade e, portanto, à luz de um paradigma educativo, a meu ver, completamente errado de há anos para cá, pelo menos 20 anos, este ensino para as competências e sem quaisquer conteúdos trouxe-nos até aqui, a uma indigência generalizada, à incapacidade dos nossos adolescentes e das nossas crianças, porque desde cedo os pais põem as crianças frente ao tablet e frente ao iPhone e frente aos computadores para, enfim, não sei bem com que sentido, mas a verdade é esta: pomos-las frente a um poema, pomos-las frente a um texto literário e a incapacidade para ler e compreender palavras é, de facto, muito preocupante. Eu estava a ouvir a Leonor, e porque falámos do Brasil, a verdade, e também ali com o professor Seabra Pereira, a verdade é que quando olhamos para a condição da mulher e a literatura, e por se ter falado de cânon, há uma questão muito curiosa. Isto, como dizia o poeta Eduardo Guerra Carneiro, ele publica um livro de poesia em 1970 intitulado Isto anda tudo ligado. Então nós usamos esta expressão, isto anda tudo ligado, sem saber que esta expressão é título de um livro de poesia de um grande poeta, infelizmente desconhecido.
Ora, quando nós olhamos para o cânon da literatura portuguesa, em particular da poesia em Portugal, nós é com grande admiração que vemos, de facto, um peso enorme dos escritores de sexo masculino, ou dos poetas de sexo masculino, em detrimento ou por comparação com poetas. Bom, falamos de Sofia de Melo Braina, estamos a celebrar agora os 100 anos. Podemos falar, talvez, da Natália Correia. Até há agora uma série televisiva que traz a Natália Correia, a Vera Lagoa e uma terceira, a Senua Cassis, para os ecrãs. Bom, então, e Fiamma Pais Brandão? Quem conhece hoje Fiamma Pais Brandão? E Luísa Neto Jorge? E Irene Lisboa? Eu tive o cuidado de, para vir ter aqui esta conversa convosco, lembrar algumas coisas terríveis na história da literatura, e a questão que se coloca hoje no ensino, e porque isto anda tudo ligado, é mesmo esta. Como é que nós podemos querer formar uma república, formar um país que faça sentido, se nós estamos a negar às nossas crianças e aos nossos adolescentes o acesso à cultura letrada, à cultura literária, ao património literário que é deles e lhes pertence? Quando nós encaminhamos os nossos educandos para uma educação de competências e de velocidade nas tarefas, multitasking, o que é que nós vemos? Bom, é óbvio, quer dizer, o adolescente, quando sente e não consegue verbalizar, se não consegue nomear o mal, a única maneira que vai ter de expulsar ou esconjurar as suas dores é a violência. Quer dizer, não é difícil perceber isto. É pena que o Ministro da Educação não esteja aqui para ouvir isto, porque o Ministro da Educação, assim como o seu Secretário de Estado, que até foi meu professor, insistem num modelo educativo completamente errado que conduz as nossas crianças e os nossos adolescentes à barbárie, àquilo que George Steiner chama a barbárie da ignorância. E é isso que nós temos nas escolas e é isso que estamos a ter nas universidades. Eu tenho um pé no superior e um pé no ensino secundário, no Colégio Moderno. Doutora Maria Barroso, grande dizer de poesia, um dia, há uns anos largos, há uns 15 anos, disse-me: professor, é bom que o professor escreva, é bom que o professor publique e arraste os seus alunos para lançamentos de livros e os leve consigo a ouvir poesia, porque senão o que nós vamos ter é uma sociedade de funcionários. E depois estacou e disse: e repare que um funcionário é aquele que funciona, não pensa. Não pensa nem sente. E este é o problema, é que nós estamos, eu vejo hoje a dificuldade que é fazer chegar aos mais jovens a sensibilidade e a razão, o rigor da paixão, a paixão feita a rigor, quando se trata, por exemplo, de ensinar português e ensinar a ler. No caso da condição da mulher na literatura ou na poesia é muito curioso. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, Ingmar Bergman dizia: a escrita é o tipo mais doloroso de morte, nomeadamente se a morte for escrita no feminino. A Sylvia Plath, que se suicidou com 30 anos, escreve num poema conhecido, Lady Lazarus: morrer é uma arte como tudo o resto, nisso sou excepcional. Pratico-a até parecer infernal, pratico-a até parecer real. Pode talvez dizer-se que tenho vocação. E, por exemplo, se nós olharmos para a condição das mulheres escritoras a partir do século XVIII, a verdade é que grandes vultos da literatura universal, Jane Austen, Virginia Woolf, Else Lasker Scholen, escreviam em condições de ocultação daquilo que faziam, quer dizer, escreviam na sala, onde toda a gente entrava e saía, escreviam às ocultas dos maridos. Há um caso extraordinário, que é o caso da Sophia Schubert, que vai casar-se mais tarde com Bretagnot, mas ela, que era já, ainda antes de conhecer o Bretagnot, era uma conhecida escritora. O Schiller, por exemplo, escreve sobre ela na revista Oren, que era uma revista mensal que ele dirigia. Ela, na verdade, quando se casa com o Bretagnot, mais novo do que ela, de tal modo ele exerce uma pressão sobre ela para que ela tenha filhos, que ela tem 3 filhos, esses 3 filhos morrem
À quarta vez que tentam ter um filho, por pressão do Bretagnot, que se vê, é um escritor, enfim, reconhecido, ela não, curiosamente. Bom, a verdade é que ela morre aos 39 anos, tentando ter o quarto filho por pressão do marido. Portanto, podíamos não parar, os exemplos são imensos, quem quiser, porventura, ter acesso a essas histórias, pode ver este livro, Mulheres que Escrevem Vivem Perigosamente, e na verdade há até aquela sentença medieval terrível, que era uma sentença só para as mulheres, não é? Eu tive latim, mas estou um pouco esquecido, portanto peço desculpa pela pronúncia. Aute liberi, aute libre, ou filhos ou livros, as duas coisas não é? E isto era assim, na Idade Média, enfim. Ora, mas eu estava a ouvir a Leonor e também pensei no seguinte, é que também tem sido na voz masculina, e às vezes até usando de um certo travestimento literário, na expressão célebre do professor Rodrigues Lapa, que temos tido esse jogo de espelhos entre masculino e feminino, e muitas vezes, isso o caso é evidente no trovadorismo, os homens tiveram de mulheres, nas cantigas de amigo, e hoje sabe-se por que razão também o faziam, porque era a maneira que encontravam de, ficcionando um papel feminino, entenderem melhor aquilo que se lhes afigurava ser um mundo enigmático. O que é que as mulheres pensam? Como é que sentem o amor? Como é que interpretam a relação que têm com o masculino? E hoje sabe-se que alguns poemas medievais atribuídos a trovadores, como por exemplo Arnaud Daniel, na verdade foram escritos por mulheres. Este livro, L'amour au féminin, Le Femme Troubadour, é extraordinariamente informativo e, enfim, um pequeno livro que comprei em França e que foi para mim uma descoberta extraordinária. Não que não houvesse já essa insinuação em alguns estudos, por exemplo, do Giuseppe Tavani, mas agora sabe-se que de facto houve mulheres já na Idade Média que eram trovadores ou trovadoras, não sei. E ouvindo tudo isto, lembrei-me do Prémio Camões Chico Buarque. Então, em jeito de provocação barata, vejam bem esta letra de Chico Buarque, que eu me vou atrever a cantar. Falta aqui a parte instrumental, portanto tudo isto fica a perder. A voz é má, os instrumentos não estão, e o meu brasileiro, com licença da Leonor... Brasileiro, carioca. Português, brasileiro, o que se quiser. Não vou entrar por aqui porque eu também sou contra o acordo ortográfico e sou conservador em algumas coisas. Mulheres de Atenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite e se arrumam, suas melenas, quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram, mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Sofrem pros seus maridos poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, 1000 quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos, carícias plenas, obscenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Despem-se pros seus maridos, guerreiros bravos de Atenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar o carinho de outras falenas. Mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam pros braços suas pequenas Helenas. Depois a coisa vem. Bom,
Isto prova que o Chico Buarque é um grande poeta e que o Prémio Camões foi bem entregue, mas prova, e estou quase a acabar, prova que, enfim, esse enigma, há um livro dos anos 60 que era A Mulher Enigma Psicossexual, eu lembro-me disso porque estava lá na biblioteca do meu pai, era o livro que um dos livros que eu mais cobiçava, A Mulher Enigma Psicossexual, quer dizer, não chega a ser um enigma psíquico, era um enigma psíquico-sexual. É um livro, era da Círculo Leitores. Bom, mas este poema magnífico do Chico Buarque prova uma coisa interessante e que, sem querer fazer aqui sociologia da literatura, me parece muito curioso dizer neste contexto. É que, para quem, sendo homem, lê poesia escrita por mulheres, há 3 aspectos muito curiosos que eu gostaria de reforçar. É que, se nós olharmos para a poesia portuguesa do século XX, nós temos 2 movimentos curiosos. Por um lado, é no discurso feminino que, desde a Flor Bela até, passando pela Irene Lisboa, até poetas como Luísa Neto Jorge, é no discurso feminino que há uma assunção cada vez mais vincada e cada vez mais declarada do corpo feminino como algo a respeitar e, ao mesmo tempo, algo que se pode usar para o prazer sem que isso desmereça o corpo da mulher. Isso é muito importante porque nós lemos, por exemplo, Luísa Neto Jorge, e quando ela diz que o amor é também o prazer dos corpos, ela não está nesse poema, é um poema magnífico, não está com isso a desvalorizar a questão amorosa e do afeto. Chega a dizer que há uma lição de aprendizagem mútua nesse encontro dos corpos. E, curiosamente, se nós formos à poesia mais recente, portuguesa, há uma violência verbal em poetisas ou poetas das gerações de agora, a geração que está a escrever mais ou menos de 2010 para cá, uma violência verbal que, curiosamente, me parece ser um sintoma daquilo que eu disse há pouco e que não casa bem com esta mensagem de uma Luísa Neto Jorge ou a mensagem magnífica de uma Fiamma Paz Brandão. Nos anos 60, apesar de haver rupturas de linguagem muito importantes, desde logo na poesia 61 ou em algum experimentalismo da poesia dos anos 60, a verdade é que a mensagem feminina sobre o amor, o corpo, o sexo, era uma mensagem de combate, mas de libertação da mulher com vista a encarar o seu homem, para usar aqui uma expressão que foi muito dita hoje, em paridade, quer dizer, nós olhamos para a poesia de Maria Teresa Horta e ela não escreve contra o homem, ela escreve para o homem, com o homem, partilhando com o homem a ideia de um corpo feminino que deve ser respeitado por tudo, porque é belo, porque é sedutor, porque é sensual. Aqui um parênteses. Não se pode dizer que o amor, sendo muitas vezes platónico, não tenha que ser também, inevitavelmente, um amor físico. Eu experimentei isso quando era muito novo. Eu tive um amor platónico pelo meu professor de português. Era um grande mestre. Um grande mestre. Esse amor platónico manifestava-se fisicamente porque eu estudava muito mais. Eu lia muito mais. Eu escrevia muito mais. E depois havia uma questão muito interessante. Ele era um homem bonito. E, portanto, o Jorge Steiner tem um livro intitulado Mestres e Discípulos. Podemos, evidentemente, falar da condição, e devemos, da condição da mulher hoje. A mim parece-me absurdo, porque eu acho que devíamos falar da condição do homem hoje, porque o homem é que tem estado errado. O homem tem estado errado em muita coisa. Há um discurso hoje, enfim, subreptício, contra a sedução, coisa que me custa, porque a sedução também passa por admitirmos que a beleza dos corpos é importante, que o corpo é fundamental e não o podemos negar. O amor platónico, isto está no Banquete de Platão,
O amor platónico tem uma evidência, que nós somos também atraídos pela voz e pela pessoa, pelos gestos. Então, neste encontro sobre a mulher, deixem-me vincar bem esta ideia de que se eu devo muito, se nós devemos muito, sem dúvida, ao Chico Buarque, ele só escreve assim, na medida em que pôde amar e ama e tem amado mulheres de corpos belos e de cabeças maravilhosas, de ideias luminosas. Portanto, ficarmos num plano platónico faz sentido, também se soubermos admitir essa palavra de origem latina e que remete para o verbo educar, que é justamente o seducare, trazer o outro para o nosso lado. A Maria Teresa Horta tem feito isso na sua poesia, mas para terminar eu gostava de lembrar aqui um grande poema de amor de uma grande poetisa chamada Poeta. Isto é a ideologia, não é? Põe-se aqui dentro, que é Fiamma Paz Brandão. Os homens escreveram muitas vezes com a máscara feminina, porque queriam compreender esse enigma psicossexual. As mulheres, muitas vezes, para poderem publicar os seus livros, assinaram com o nome de homens. São tantos exemplos que me escuso agora de fazer um elenco. Um dos mais belos poemas que li na minha vida foi este, de Fiamma Paz Brandão, uma grande poeta, daquelas que poderia e deveria ser dada nas aulas, como todas estas mulheres que aqui estão, Sylvia Plath, os diários da Susan Sontag, a Leonor Xavier, a Clarice Lispector, não é? Ficávamos sempre em boa companhia, em vez de obrigarmos as nossas crianças e adolescentes a estudar complementos oblíquos, modificadores verbais e outros absurdos, não é? Outros absurdos que secam completamente o espírito humano, a alma humana. Há um livro, foi publicado nas edições de Tempo há pouco tempo, de Krishnamurti, não é? A Educação e o Significado da Vida. É um dos livros mais maravilhosos sobre amor, educação e liberdade. Acho que a Igreja aqui também podia ter uma voz forte e apelar a que o nosso Ministério da Educação não insistisse nesse tipo de formatação das nossas crianças e jovens. Sinceramente, acho que é um dos combates do nosso tempo, é levar esta mensagem a quem governa, que esta formatação e esta obsessão por uma educação para o sucesso vai a curto prazo, já está, a encaminhar-nos para uma república de bárbaros. Para terminar, vou ler-vos, não canto, vou ler-vos o poema Epístola para os Amados e dizer do quanto devo às mulheres que estão na minha vida, professoras que tive, professores também, mulheres que amei, a mulher que eu amo, e dizer que me parece que a linguagem poética, para responder à Margarida Neto, à doutora Margarida Neto, que sim, que talvez a poesia, por ser uma linguagem da polissemia, por ser uma linguagem do rigor feito paixão, possa dizer o que 1001 decretos com 1001 siglas não conseguem às vezes explicitar. É aquela mensagem muito simples que me lembro de sempre. O facto insufismável é este, é que nós vivemos sobre um planeta que é a nossa única morada. E nós somos homens e mulheres, e quando os nossos políticos deixarem de ter a ambição desmedida do poder pelo poder e da vancobiça e se tornarem políticos no sentido grego e primeiros ministros no sentido latino, o primeiro-ministro é aquele que serve, os ministros são aqueles que servem, então pode ser que nós nos possamos encontrar daqui a 10 anos e não termos já necessidade de fazer um encontro sobre o papel da mulher na sociedade desse tempo que virá. Será um bom sinal, significa que as coisas se encaminham para uma fraternidade e para uma naturalidade no encontro entre homens e mulheres, no encontro entre adultos e jovens. Aliás, só aqui um parênteses, é justamente por o homem moderno, o homem hoje estar refém da técnica e da obsessão pelo dinheiro, esse único Deus vivo ao qual se presta culto, é por não assumirmos que o homem é vários dentro de si, que a Igreja tem passado
também por crises complicadas, por crises difíceis de resolver, de que um dos sintomas mais óbvios, e não é só sintoma, é um sinal evidente, é a pedofilia. Quer dizer, a repressão sexual exercida, autoimposta, traduz-se em comportamentos muitas vezes, enfim, bestiais, não é? Não por acaso, um poeta latino chamado Ovídio, grande poeta de amor, dizia haver dentro do homem anjos e demónios, não é? Mas Camões também diz que todos os deuses são demónios e todos os demónios são deuses. Em todo o caso, para terminar, a Epístola aos Amados, a Epístola para os Amados de Fiamácio Paz Brandão, para dizer desta linguagem que não é feminina nem é masculina, é humana. E é humana porque é humanista, é uma linguagem de todos. No dia em que nós chegarmos a essa ideia muito natural de que não tem de haver distinção entre homem e mulher porque nós somos seres humanos, então nós ganhamos alguma coisa. Ganhamos a nossa própria humanidade e o direito a essa fidelidade integral à honra de estarmos vivos, como dizia o Jorge de Sena. Epístola para os Amados. Ainda vos amo porque aqui não há só tempo, e o amor no tempo é tão intenso e absoluto que transborda do tempo para o não presente. Havendo tempo e não tempo, eu vos confesso agora que em parques ao poente ainda vos estou a amar. E não que vos ofereça hoje alucinados versos, mas porque do meu tempo sois donos, como os poemas que eu escrevo, do tempo para o não tempo, sempre. É esta mensagem de irmos do tempo para o não tempo sempre, guiados por um amor que há de dispensar um dia as categorias homem, mulher, masculino, feminino. É nisso que a poesia tem apostado muita da sua revolução linguística também. Posso ler só mais um poeminha? É porque se trata de, em todo o caso, estarmos aqui pensando sobre as mulheres. Então eu quero lembrar Sofia de Melbreiner, mas não posso deixar de lembrar uma figura feminina que a Sofia lembrou, Catarina Eufémia. O primeiro tema da reflexão grega é a justiça. E eu penso nesse instante em que ficaste exposta. Estavas grávida, porém não recuaste. Porque a tua lição é esta, fazer frente. Pois não deste homem por ti e não ficaste em casa a cozinhar intrigas segundo o antiquíssimo método oblíquo das mulheres, nem usaste de manobra ou de calúnia e não serviste apenas para chorar os mortos. Tinha chegado o tempo em que era preciso que alguém não recuasse e a terra bebeu um sangue 2 vezes puro. Porque eras a mulher e não somente a fêmea, eras a inocência frontal que não recua. Antígona poisou a sua mão sobre o teu ombro no instante em que morreste e a busca da justiça continua. E por isso quero felicitar este encontro na pessoa de Dom João e do meu querido amigo e mestre, professor José Carlos Seabra Pereira, que me convidou, e dizer-vos que depois deste dia eu vou levar comigo, e ouvindo muito atentamente a Leonor, mais esta mensagem, que toda a mulher é, na verdade, essa Antígona que pôs a sua mão sobre o nosso ombro, o ombro dos homens, e nos diz que a busca da justiça continua. Juntos.